Vocês podem me ver aqui hoje, uma senhora de 84 anos, cabelos brancos, mãos enrugadas pelo tempo, mas nem imaginam a história que carrego dentro de mim. Tem coisas que guardamos por tanto tempo que elas se tornam parte da gente, como essas marcas que a vida vai deixando em nossa pele. Antes de começar, já comente de onde você está vendo esse relato. Também aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Meu nome é Helena. Nasci em 1941, em Ribeirão das Flores, uma cidadezinha do interior de Minas Gerais que vocês provavelmente nunca ouviram falar. Tão pequena que nem nos mapas aparecia direito. Naquele tempo, a vida era outra. Moça de família não saía sozinha, não falava alto, não tinha sonhos grandes demais. A gente vivia nos limites que os outros traçavam pra gente. Meu pai era farmacêutico, o único da região. Minha mãe cuidava da casa e dava aulas de piano para as moças de família. Vivíamos uma vida simples, mas digna. Respeito era a palavra que mais escutei durante minha criação. Helena, comporte-se com respeito. Helena, fale com respeito. Helena, vista-se com respeito. Eu tinha 18 anos quando conheci o Antônio. Foi na festa de São João da Igreja Matriz, em 1959. Ele era diferente dos outros rapazes. Tinha estudado na capital, falava de coisas que eu só conhecia dos livros e revistas que às vezes chegavam na cidade. E o principal era filho de seu Jerônimo Vieira, dono da tecelagem Vieira, o homem mais rico e poderoso da nossa cidadezinha. Quando Antônio começou a me cortejar, minhas amigas não disfarçavam a inveja, e meus pais quase não cabiam em si de orgulho. A filha do farmacêutico casando com o filho do dono da tecelagem. Era o que se comentava na cidade inteira. O namoro foi rápido, apenas 6 meses. Naquela época não se prolongava muito essas coisas. Eu estava deslumbrada. Imaginava uma vida de conforto, respeito, quem sabe até viagens para por a capital. Parecia um sonho, desses que a gente lê nas revistas. Mas sabe como é? Tem sonhos que viram pesadelos quando a gente menos espera. A primeira vez que fui apresentada à família dele, senti um frio na barriga que não era só nervosismo de moça. A casa deles era a mais imponente da cidade, no alto da colina, com uma vista que alcançava tudo. Enquanto subíamos a escadaria de entrada, minhas pernas tremiam tanto que achei que não conseguiria chegar ao topo. Dona Cecília, a mãe do Antônio, me recebeu com uma educação fria. Era uma senhora sempre vestida de preto, desde que ficara viúva do primeiro marido. Sim, seu Jerônimo era o segundo casamento dela. Ela me examinou dos pés à cabeça como quem avalia um tecido com defeito na fábrica. Mas foi o olhar de seu Jerônimo que me causou o primeiro arrepio de medo, embora na época eu não soubesse dar nome àquilo. Ele era o que chamavam de homem imponente. Alto, sempre bem vestido, com um bigode grosso que mexia quando sorria. Mas os olhos não sorriam junto. Ele me olhou de um jeito que me fez sentir despida. Como se pudesse ver através do meu vestido de domingo, aquele que minha mãe tinha costurado especialmente para tal ocasião. "Então você é a mocinha que enfeitiçou meu filho?" disse ele, segurando minha mão mais tempo que o necessário. Antônio tem sorte, muita sorte. Durante o almoço, seu Jerônimo fez perguntas sobre minha família, minha educação. Quando soube que eu tinha diploma da escola normal e dava aulas para crianças pequenas, franziu a testa e disse: "Depois de casada, você vai largar isso, não é? Mulher da família Vieira não precisa trabalhar." Não era uma pergunta, era uma ordem disfarçada. Antônio apenas concordou com a cabeça, sem me defender. Nas semanas seguintes, com o noivado já anunciado, comecei a frequentar mais a casa dos Vieira. Dona Cecília decidiu que deveria me preparar adequadamente para ser uma esposa à altura do filho. Assim, eu ia quase todos os dias à mansão para aprender a administrar uma casa grande, a receber visitas importantes, a me vestir
e me portar como uma verdadeira senhora. Foi durante essas visitas que seu Jerônimo começou a encontrar maneiras de ficar a sós comigo. No início eram apenas comentários, aparentemente inocentes, sobre como eu era bonita, como Antônio tinha sorte. Depois vieram os elogios mais ousados, sobre meu corpo, sobre como meu vestido me caía bem. Eu tentava evitar ficar sozinha com ele, mas numa casa tão grande com tantos cômodos, era difícil. E seu Jerônimo era esperto. Sempre encontrava um pretexto. Helena, venha ver os tecidos que chegaram de São Paulo para escolher o do seu vestido de noiva. Ou, Helena, quero mostrar as joias da família que serão suas um dia. Os toques começaram sutis. Uma mão no ombro que deslizava um pouco mais, dedos que roçavam meu braço ao me mostrar algo. Um abraço de despedida que durava mais que o normal. Eu me sentia desconfortável, confusa. Será que estava imaginando coisas? Será que era apenas o jeito dele? Afinal, ele era um homem importante, respeitado por todos. Quem acreditaria em mim se eu dissesse algo? As coisas pioraram quando Antônio precisou viajar para São Paulo para resolver negócios da fábrica. Ficaria fora por 2 semanas. Na véspera de sua partida, seu Jerônimo fez questão de dizer, na frente de todos: "Não se preocupe, meu filho. Cuidarei bem da sua noivinha enquanto estiver fora." No 3º dia após a partida de Antônio, seu Jerônimo apareceu em minha casa. Era uma tarde quente de fevereiro de 1960. Minha mãe estava dando aulas de piano e meu pai na farmácia. Ele entrou sorridente, trazendo um pacote. "Trouxe um presente para você, Helena. Um tecido especial que chegou da capital. Pensei que poderíamos ir até a fábrica para você ver como ficaria para um vestido." Meu coração disparou. Não queria ir, mas como dizer não ao futuro sogro, ao homem mais poderoso da cidade? Minha mãe, ao retornar e encontrá-lo na sala, ficou tão honrada com a visita que praticamente me empurrou porta afora com ele. "Que gentileza, seu Jerônimo. Helena, vá se arrumar rápido. Não deixe seu futuro sogro esperando." O caminho até a fábrica foi o mais longo da minha vida. No carro, ele falava sobre os negócios, sobre como a família Vieira tinha influência até na capital do estado, sobre como eu tinha sorte em entrar para uma família tão importante. Quando chegamos, notei que a fábrica estava praticamente vazia. Era domingo. Apenas alguns seguranças por perto. Ele me levou até o depósito de tecidos finos, nos fundos do prédio principal. "Aqui ficam as peças especiais, importadas, que não deixamos à vista de qualquer um." Trancou a porta atrás de nós. Meu Deus, o som daquela chave girando na fechadura ainda ecoa nos meus pesadelos até hoje. Foi lá que aconteceu pela primeira vez. Quando tentei gritar, ele cobriu minha boca com a mão e disse palavras que gravei na memória. "Ninguém vai acreditar em você. Sou Jerônimo Vieira. Se disser algo, acabo com o casamento e com a reputação da sua família. Seu pai nunca mais venderá um remédio nesta cidade. Sua mãe perderá todas as alunas. Vocês terão que sair daqui como cães enxotados. E você, uma noiva rejeitada, uma moça falada, que futuro teria?" Quando voltei para casa, tranquei-me no quarto e chorei até não ter mais lágrimas. Sentia-me suja, humilhada, traída. Pensei em contar para minha mãe, mas as palavras dele martelavam na minha cabeça. Ele tinha razão. Quem acreditaria em mim contra ele? Quem arriscaria enfrentar o poderoso Jerônimo Vieira? Passei a evitar ir à casa dos Vieira, inventando desculpas. Mas como explicar à minha família tão orgulhosa do casamento que se aproximava? Como dizer a Antônio que seu pai, o homem que ele admirava, era um monstro? E se ele não acreditasse em mim? Se escolhesse ficar do lado do pai? Antônio voltou de viagem trazendo presentes para todos. Para mim, um delicado conjunto de pérolas que tinha pertencido à avó dele.
Para você usar no nosso casamento, disse ele me abraçando. Aquele abraço que deveria me trazer conforto só aumentou minha angústia. Como continuar com aquele casamento? Mas como recuar sem destruir minha família? Os preparativos para o casamento continuaram. O vestido sendo costurado, os convites sendo impressos na capital, a igreja sendo decorada. E eu, cada dia mais magra, mais pálida, sorrindo um sorriso que não alcançava meus olhos. Minha mãe atribuía ao nervosismo da noiva. Todas ficam assim antes do grande dia, dizia ela, ajustando meu vestido que precisava ser apertado a cada prova. E seu Jerônimo continuava a encontrar momentos para me ameaçar, para me tocar, para me lembrar de que eu estava em suas mãos. Depois que você se casar com meu filho, veremos nos encontrar com mais privacidade, sussurrava ele quando ninguém podia ouvir. Afinal, seremos uma família, não é mesmo? O casamento aconteceu em junho de 1960, na Igreja Matriz. Toda a cidade compareceu. Eu caminhei até o altar como quem caminha para a forca, escondendo meu desespero atrás do véu de noiva. Durante a cerimônia, olhei para seu Jerônimo na primeira fila, sorrindo como o pai orgulhoso que todos pensavam que ele era, e senti náuseas. Nos mudamos para uma casa que seu Jerônimo mandou construir para nós, não muito longe da mansão principal. Para manter a família unida, ele disse. Antônio começou a trabalhar mais tempo na fábrica, assumindo mais responsabilidades. E eu presa naquela casa bonita que para mim era uma prisão, esperando a cada dia o momento em que a porta se abriria e seu Jerônimo entraria, usando a chave que ele guardava para emergências. Vocês podem imaginar como eram meus dias? O terror constante, o nó no estômago, o sobressalto a cada ruído na porta. Eu vivia em um pesadelo acordada, sem saber como escapar, sem ter com quem contar. Naquela época, essas coisas não se falavam, não se denunciavam. Uma mulher que acusasse um homem poderoso seria destruída, junto com toda a sua família. Mas eu sabia no fundo da minha alma que aquilo não podia continuar, que de alguma forma, em algum momento, eu precisaria encontrar coragem para romper aquele ciclo de abuso e silêncio. Eu só não sabia como, nem quando essa oportunidade chegaria. Em 1961, descobri que estava grávida. Por um breve momento, pensei que aquilo mudaria tudo. Quando contei ao Antônio, ele me abraçou com lágrimas nos olhos, tão feliz que mal conseguia falar. Vamos ser uma família de verdade, ele disse com as mãos em minha barriga ainda plana. Eu sorri, um sorriso verdadeiro pela primeira vez em muito tempo. Pensei na minha ingenuidade, que agora seu Jerônimo me deixaria em paz, que ele respeitaria a mãe de seu futuro neto, que minhas orações finalmente tinham sido ouvidas. Mas as coisas não são assim tão simples na vida real, não é mesmo? Ele apenas se tornou mais cuidadoso, escolhendo melhor os momentos, mas as visitas não pararam. Minha barriga crescia junto com meu desespero. Tinha pesadelos quase todas as noites. Às vezes pensava em fugir, sumir na capital, começar de novo. Mas como? Sem dinheiro, sem apoio, sem ninguém para me ajudar? Uma mulher grávida, sozinha no mundo? E meus pais? O que seria deles quando seu Jerônimo descarregasse sua raiva sobre eles? Foi durante o 7º mês de gravidez que tudo mudou. Era março de 1962. Fazia um calor sufocante naquele dia. O tipo de calor que gruda a roupa no corpo, que deixa tudo mais difícil, principalmente para uma mulher carregando uma barriga enorme como eu estava. Antônio tinha viajado para acertar a compra de novos teares para a fábrica. A empregada tinha saído para fazer compras no mercado. Eu estava sozinha em casa, tentando descansar um pouco no quarto, quando ouvi a porta da frente se abrir. Reconheci imediatamente os passos pesados subindo a escada. Tentei me levantar, queria trancar a porta do quarto,
mas meu corpo pesado me tornava lenta demais. Antes que pudesse alcançar a fechadura, seu Jerônimo entrou, com aquele mesmo sorriso que me gelava o sangue. "Vim ver como está meu netinho", disse ele, aproximando-se da cama onde eu estava sentada. Tentei me afastar, proteger minha barriga com as mãos, como se pudesse esconder o bebê dele. "Por favor, hoje não", supliquei. "Estou cansada. O bebê está agitado." Ele ignorou minhas palavras como sempre fazia. Sentou-se na beirada da cama e colocou a mão sobre minha barriga. "Vai ser um menino, tenho certeza. Um herdeiro forte para os Vieira. Você está fazendo bem seu papel, Helena." Quando suas mãos começaram a deslizar para além da barriga, algo se quebrou dentro de mim. Foi como se uma represa estourasse, como se toda a raiva, o medo e a humilhação que eu havia engolido por tantos meses de repente transbordassem. "Não!" gritei, afastando suas mãos com uma força que nem sabia que tinha. "Chega! Se você me tocar de novo, vou contar tudo para o Antônio, para a dona Cecília, para a cidade inteira." Ele riu. Um riso frio que me gelou até os ossos. "Ninguém acreditará em você. Será sua palavra contra a minha. A palavra de uma moça histérica contra a de um homem respeitado por todos. Você destruirá sua família, seu casamento. E para quê? Para ser apontada na rua como louca? Ou pior, como sedutora do próprio sogro?" Naquele exato momento, como se Deus tivesse finalmente ouvido minhas preces, a porta do quarto se abriu novamente. Era Antônio. Ele tinha voltado mais cedo da viagem, querendo me fazer uma surpresa. Seu rosto, ao ver seu pai sentado na nossa cama, com as mãos sobre mim, primeiro registrou confusão, depois uma suspeita crescente. "Pai, o que o senhor está fazendo aqui?" perguntou ele, a voz estranhamente controlada. Seu Jerônimo se levantou calmamente, ajustando a do paletó como se nada demais estivesse acontecendo. "Vim ver como está sua esposa e meu futuro neto. Você deveria agradecer minha preocupação." Antônio olhou para mim, viu as lágrimas que eu não conseguia mais conter, o terror em meus olhos. Algo despertou nele. Uma intuição, talvez, ou simplesmente a verdade que sempre esteve diante de seus olhos, mas que ele se recusava a ver. "Helena, o que está acontecendo? Por que você está chorando?" perguntou ele, aproximando-se da cama, ignorando o pai. Olhei para seu Jerônimo, que me encarava com um aviso silencioso nos olhos. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. E, ao mesmo tempo, algo novo nasceu. A coragem do desespero, talvez. Seu pai tem me visitado quando você não está. Ele me toca, Antônio. Desde antes do nosso casamento. Na fábrica, aqui em casa, quando estou sozinha." As palavras saíram em torrente, como uma represa que finalmente se rompe. O rosto de Antônio transformou-se diante dos meus olhos. A cor abandonou suas faces. Depois um vermelho intenso tomou conta de sua pele. Nunca tinha visto aquela expressão nele antes. Ele se virou lentamente para o pai. "É verdade isso?" perguntou, a voz quase irreconhecível. Seu Jerônimo manteve a pose de dignidade ofendida. "Claro que não. Sua esposa está confusa, hormonal por causa da gravidez. Sempre tive apenas afeição paternal por ela. Você sabe disso." "Mentiroso!" gritei, toda a raiva e humilhação de meses explodindo de uma vez. "Conte a verdade. Diga a ele o que você me fez no depósito da fábrica quando ele estava em São Paulo. Diga a ele as ameaças que fez à minha família. Diga a ele por que eu emagreci tanto antes do casamento. Por que eu choro escondida quando acho que ninguém está vendo?" Antônio olhava de mim para seu pai, o rosto contorcido em uma agonia de dúvida. Seu Jerônimo tentou uma última cartada. "Meu filho, você vai acreditar nas acusações histéricas dessa moça ou na palavra de seu pai? Eu,
que construí tudo isso para você, que sempre coloquei nossa família acima de tudo? Foi nesse momento que aconteceu algo que mudou tudo. A porta do quarto se abriu mais uma vez. Era a Dona Cecília. Ela estava pálida, as mãos trêmulas segurando o batente da porta. Eu ouvi tudo, disse ela, a voz quase um sussurro. Jerônimo, como você pôde? De novo, não. De novo? Repetiu Antônio, voltando-se para a mãe. Dona Cecília entrou no quarto, parecendo subitamente muito velha e cansada. Seu pai fez o mesmo com a governanta 2 anos atrás, e antes disso com a sobrinha do contador. Eu fechei os olhos, fingi não ver. Preservei o nome da família. Mas não posso mais. Não com a esposa do meu filho, não com a mãe do meu neto. O que aconteceu a seguir foi como um terremoto que destruiu tudo o que conhecíamos, mas que também abriu espaço para algo novo nascer das ruínas. Antônio avançou para o pai com uma fúria que eu jamais imaginaria naquele homem sempre tão controlado. Seu Jerônimo, surpreso com a reação do filho sempre obediente, não teve tempo de se defender. Os dois rolaram pelo chão do quarto, enquanto Dona Cecília gritava para que parassem. Eu, paralisada na cama, temia pelo bebê, temia por Antônio, temia pelo que viria depois daquele momento de verdade explodida. A luta foi brutal. Móveis foram derrubados, vidros quebrados. Antônio gritava palavras que eu nunca o ouvira pronunciar antes. Acusações, maldições contra o próprio pai. Foi Dona Cecília quem conseguiu finalmente separá-los, colocando-se entre os 2 homens. Basta! Gritou ela com uma autoridade que nenhum de nós sabia que ela possuía. Jerônimo, saia desta casa agora. Você não é mais bem-vindo aqui, nem em nenhum lugar onde eu ou meu filho estivermos. Seu Jerônimo, com o lábio sangrando e o paletó rasgado, olhou para todos nós com ódio. Vocês vão se arrepender disso. Sem mim, sem meu dinheiro, sem meu nome. O que são vocês? Nada. Antônio, ainda ofegante, ergueu-se do chão. Saia da minha casa, da minha vida. Se eu o vir perto da minha esposa novamente, não responderei por mim. Quando seu Jerônimo finalmente saiu, batendo a porta com força, o silêncio que ficou parecia pesado demais para suportar. Antônio veio até a cama, ajoelhou-se ao meu lado, pegou minhas mãos entre as suas. Por que você não me contou antes? Todo esse tempo, você sofrendo sozinha. As lágrimas dele caíam sobre nossas mãos unidas. Eu tinha medo, respondi, finalmente liberada para falar a verdade. Medo que você não acreditasse em mim. Medo do que ele poderia fazer com minha família. Medo de perder tudo. Perdoe-me, sussurrou ele, a cabeça baixa. Eu deveria ter percebido. Deveria ter te protegido. Dona Cecília se aproximou também. Sentou-se do outro lado da cama. O rosto dela, sempre tão controlado, agora mostrava toda a dor e vergonha que carregava. A culpa é minha também, disse ela. Eu sabia o tipo de homem que ele era. Mas escolhi o silêncio para preservar as aparências, o nome da família. Quantas mulheres sofreram por causa do meu silêncio? Quantas vidas ele destruiu enquanto eu olhava para o outro lado? Aquela tarde de março marcou o início de algo novo. Ainda no quarto, com os cacos de um abajur quebrado espalhados pelo chão, fizemos um pacto, os 3. Não mais silêncio, não mais submissão, não mais medo. Na manhã seguinte, Antônio saiu cedo. Foi direto ao advogado da família. Não para abafar o caso, como seu Jerônimo certamente esperava, mas para iniciar os procedimentos legais. Ele queria justiça, queria proteção para mim e para outras mulheres que seu pai pudesse vitimar. A cidade inteira logo soube. Em um lugar pequeno como Ribeirão das Flores, segredos dessa magnitude não podiam ser contidos. Houve quem não acreditasse, quem tomasse o partido de seu Jerônimo,
o grande benfeitor da cidade. Houve também quem finalmente encontrasse coragem para falar. Outras mulheres que haviam passado pelo mesmo que eu. Dona Cecília, que sempre viveu à sombra do marido, revelou uma força que surpreendeu a todos. Ela se divorciou de seu Jerônimo, algo quase inédito para uma mulher de sua posição naquela época. Abriu mão de confortos materiais, de status social, tudo para ficar ao lado do filho e da nora. Tudo para fazer o que era certo, finalmente. O processo legal foi longo e doloroso. Em 1962, casos como o meu raramente chegavam à justiça. Raramente eram falados abertamente. Fomos pioneiros involuntários em uma luta que ainda hoje muitas mulheres travam. Em abril daquele mesmo ano, nasceu minha filha, Mariana. Quando segurei aquele pequeno ser pela primeira vez, senti que todo o sofrimento tinha valido a pena. Se o resultado final era aquela criança perfeita em meus braços. Antônio chorou quando a viu. E naquele momento, soube que apesar de tudo, tínhamos chance de sermos uma família de verdade. O julgamento de seu Jerônimo aconteceu em outubro de 1963. 5 mulheres, incluindo eu, testemunharam contra ele. A pressão social foi imensa. Recebemos ameaças, tentativas de suborno. Fomos chamados de mentirosos, traidores, ingratos. Mas permanecemos firmes. Por ironia do destino, foi Dona Cecília quem forneceu as provas mais contundentes contra o ex-marido. Diários que mantinha há anos, registrando datas, nomes, incidentes que ela testemunhou ou soube, mas sobre os quais se manteve em silêncio por muito tempo. Meu silêncio me tornou cúmplice, disse ela diante do juiz. Não posso desfazer o passado, mas posso ajudar a moldar um futuro onde homens como Jerônimo Vieira não possam abusar de seu poder impunemente. Seu Jerônimo foi condenado a 5 anos de prisão. Na época, parecia uma vitória enorme. Hoje, olhando para trás, sei que a pena foi branda demais para o estrago que ele causou em tantas vidas. Mas era 1963, e o simples fato de um homem de sua posição social ser condenado já era revolucionário. A condenação foi apenas o começo de nossa jornada, não o fim. A fábrica, sem seu fundador, enfrentou tempos difíceis. Antônio assumiu o comando, mas muitos clientes se afastaram, não querendo associar seus nomes ao escândalo. Empregados foram demitidos, famílias passaram dificuldades. Por um tempo fomos os vilões da história para muita gente na cidade. Mas sobrevivemos. E mais que isso, começamos a reconstruir nossas vidas sobre bases mais sólidas, mais verdadeiras. Antônio e eu tivemos que reaprender a confiar um no outro, a construir um casamento real a partir das ruínas do que tínhamos antes. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de silêncio doloroso, momentos em que duvidamos se conseguiríamos superar tudo aquilo. Dona Cecília mudou-se para nossa casa, tornando-se uma avó presente para Mariana, e mais tarde para os outros 2 filhos que vieram. Ela nunca se casou novamente, dedicando o resto de sua vida à família e, surpreendentemente, ao ativismo social. Fundou um dos primeiros grupos de apoio a mulheres vítimas de violência da região, usando sua própria história como exemplo de que o silêncio apenas perpetua o sofrimento. Aquele confronto no quarto, naquela tarde quente de março, foi apenas o início de uma longa batalha. Uma batalha que continuaria por anos, que mudaria o curso de nossas vidas de maneiras que jamais poderíamos prever. Mas era uma batalha que, finalmente, estávamos lutando juntos, às claras, sem mais segredos ou medos paralisantes. Eu tinha apenas 21 anos quando tudo isso aconteceu. Uma menina, praticamente, forçada a crescer da maneira mais dolorosa possível. Mas também uma mulher descobrindo sua própria força, sua própria voz, depois de tanto tempo em silêncio. Depois do julgamento e da condenação de seu Jerônimo, a vida em Ribeirão das Flores tornou-se insuportável para nós.
As pessoas nos olhavam nas ruas, cochichavam quando passávamos. Alguns nos apoiavam silenciosamente, outros nos tratavam como se tivéssemos cometido um crime. A fábrica estava falindo. Muitos fornecedores cortaram relações conosco, clientes cancelaram pedidos. O nome Vieira, antes sinônimo de respeito e poder, havia se tornado veneno. Foi em maio de 1964, alguns meses após o golpe militar, que tomamos a decisão mais difícil de nossas vidas. Antônio chegou em casa uma noite, mais abatido que o normal. A fábrica estava prestes a fechar as portas definitivamente. Naquela noite, sentados à mesa da cozinha depois que as crianças, Mariana, já com 2 anos, e Pedro, nosso segundo filho, com apenas 6 meses, foram dormir. Decidimos que era hora de recomeçar em outro lugar. Vendemos tudo o que pudemos. A mansão dos Vieira, onde Dona Cecília ainda vivia, nossa casa, os equipamentos restantes da fábrica. Juntamos o pouco dinheiro que conseguimos e partimos para São Paulo, a cidade grande onde poderíamos ser anônimos, onde ninguém conhecia nossa história. Começamos do zero. Antônio, que conhecia bem o ramo têxtil, conseguiu emprego como gerente de produção em uma fábrica na Zona Leste. Não era nem de longe o status que tínhamos antes. De donos a empregados, de uma mansão a um pequeno apartamento de 2 quartos num bairro operário. Dona Cecília veio conosco. Aos 58 anos, teve que se adaptar a uma vida completamente diferente da que sempre conheceu. Os primeiros meses em São Paulo foram assustadores. O barulho constante, a correria, a impessoalidade da cidade grande. Eu, que nunca havia trabalhado durante o casamento, primeiro por imposição de seu Jerônimo, depois pela gravidez e os bebês, tive que encontrar maneiras de contribuir. Comecei a costurar em casa, aproveitando o conhecimento sobre tecidos que havia adquirido nos anos anteriores. Em 1966, quando Pedro já estava com 2 anos e Ricardo, nosso caçula, acabara de nascer, transformei a sala do nosso apartamento em um ateliê improvisado. Comecei fazendo pequenos reparos, depois vestidos simples para as vizinhas, até que uma cliente me apresentou a dona de uma boutique no centro da cidade. Foi minha primeira grande encomenda. 10 vestidos para serem vendidos na loja dela. Antônio me ajudou a comprar uma máquina de costura industrial usada. Trabalhávamos juntos nas horas vagas. Ele cortando tecidos, eu costurando, Dona Cecília cuidando das crianças e ajudando com os acabamentos. Era uma vida dura, de muito trabalho e pouco descanso. Mas havia uma satisfação profunda em construir algo novo, algo nosso, tijolo por tijolo. O tempo todo vivíamos com medo de que nosso passado nos alcançasse. Usávamos apenas o sobrenome de solteira de Antônio, Silva, deixando o Vieira para trás. Quando conhecíamos pessoas novas, criávamos histórias vagas sobre nossa vida anterior. Somos do interior de Minas, dizíamos, sem especificar mais. Viemos buscar oportunidades na capital. Em 1968, recebi um telefonema que gelou meu sangue. Era uma antiga vizinha de Ribeirão das Flores. Helena, achei que você deveria saber. Seu Jerônimo foi solto. A pena foi reduzida por bom comportamento. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando para meus 3 filhos que dormiam. Mariana com 6 anos, Pedro com 4, Ricardo com 2. E senti um medo paralisante. E se ele nos encontrasse? E se tentasse se vingar? E se tentasse ferir meus filhos? Antônio tentou me acalmar. Estamos em São Paulo, Helena. Uma cidade enorme. Ele nunca nos encontrará aqui. E mesmo que tentasse, não somos mais aquela família assustada de antes. Somos fortes agora. Estamos juntos nisto. Mas o medo permaneceu, como uma sombra sempre à espreita. Passei a ter pesadelos frequentes. Evitava sair de casa sozinha. Olhava por cima do ombro constantemente. O fantasma de seu Jerônimo
mesmo a centenas de quilômetros de distância, ainda tinha poder sobre mim. Foi Dona Cecília quem me salvou dessa vez. Uma tarde, enquanto as crianças estavam na escola e Antônio no trabalho, ela se sentou comigo no ateliê. "Helena", disse ela, pegando minhas mãos entre as suas, "você não pode deixar que ele continue te aprisionando, mesmo de longe. Já perdemos muito por causa dele. Não podemos perder também nosso presente, nosso futuro. Tenho algo para te mostrar." Era um obituário. Uma pequena nota no jornal de Ribeirão das Flores. "Faleceu ontem, vítima de ataque cardíaco, o ex-industrial Jerônimo Vieira, 65 anos. O corpo foi sepultado no cemitério municipal, sem a presença de familiares. Ele morreu sozinho", disse Dona Cecília. "Sem família, sem amigos, sem o império que construiu. Acabou. Helena, ele realmente acabou." Chorei quando li aquele recorte. Não foram lágrimas de alegria nem de tristeza. Foram lágrimas de alívio, de libertação. O monstro dos meus pesadelos havia desaparecido para sempre. Foi como se um enorme peso fosse removido dos meus ombros. Nas semanas seguintes comecei a dormir melhor. Passei a sorrir mais. Recuperei o prazer em pequenas coisas que havia esquecido. O gosto de um café da manhã sem pressa no domingo. O som do riso das crianças brincando. A sensação do sol no rosto durante um passeio no parque. Meu pequeno ateliê cresceu. Contratei 2 costureiras para ajudar com o volume crescente de encomendas. Antônio, vendo o sucesso do negócio, começou a sonhar em sair do emprego na fábrica para trabalharmos juntos. Em 1969, demos o passo que parecia impossível alguns anos antes. Abrimos nossa própria confecção. Era um galpão pequeno no Brás, bem diferente da imponente tecelagem Vieira. Começamos com 3 máquinas industriais e muitos sonhos. Antônio cuidava da parte administrativa e de vendas, eu do design e da produção. Dona Cecília, mesmo já com mais de 60 anos, ajudava na supervisão das costureiras e no controle de qualidade. Os anos de 1970 começaram com uma onda de otimismo para nós. O ateliê prosperava. As crianças cresciam saudáveis. Tínhamos conseguido comprar um apartamento maior, mais próximo do centro. Os terrores do passado foram lentamente perdendo força, transformando-se em cicatrizes, marcas permanentes, sim, mas que já não causavam dor aguda a cada movimento. O Brasil vivia a era do chamado milagre econômico. A moda nacional ganhava força, incentivada por campanhas como a Moda Brasileira, do governo militar. Aproveitamos o momento, expandimos a confecção, passamos a produzir não apenas para boutiques, mas para lojas de departamento. Contratamos mais funcionários, compramos equipamentos melhores. Foi em 1972 que recebi o convite que mudaria novamente o rumo da nossa história. Uma revista feminina bastante conhecida em São Paulo queria fazer uma matéria sobre mulheres empreendedoras. Uma das jornalistas havia comprado um vestido da nossa confecção e ficado impressionada com a qualidade. Queriam me entrevistar, contar minha trajetória. Entrei em pânico. Como contar minha história sem revelar o passado que tanto tentamos deixar para trás? Antônio e eu discutimos a noite toda. Parte de mim queria recusar, continuar no anonimato seguro que construímos. Outra parte, uma parte que crescia cada vez mais forte, queria falar, queria ser ouvida. A decisão final veio de uma fonte inesperada. Mariana, então com 10 anos, ouviu nossa conversa. Ela sabia apenas fragmentos da nossa história anterior, coisas que captou em conversas de adultos ao longo dos anos. "Mãe", disse ela entrando na cozinha onde conversávamos em voz baixa, "por que vocês estão sempre escondendo de onde viemos? Fizemos algo errado?" Aquela pergunta inocente caiu como uma bomba no meu coração. O que estávamos ensinando aos nossos filhos?
que deveriam se envergonhar de um passado pelo qual não tinham responsabilidade. Que segredos e mentiras eram a melhor maneira de lidar com a dor. Na manhã seguinte, liguei para a jornalista e aceitei a entrevista, com uma condição. Contaria toda a história, não apenas a parte bonita e inspiradora do sucesso da confecção. Se iam contar minha trajetória, que fosse a verdadeira. A reportagem saiu em setembro de 1972. 5 páginas na revista, com o título Das Sombras à Luz, a extraordinária história de Helena Silva. A jornalista foi sensível, respeitosa. Não explorou o sensacionalismo que a história poderia render, mas focou na superação, na reconstrução, na capacidade humana de ressurgir das cinzas. O impacto foi maior do que poderíamos imaginar. Nos dias após a publicação, recebemos dezenas de cartas na confecção. Mulheres de todo o Brasil escreviam contando suas próprias histórias de abuso, de silêncio forçado, de medo. Agradeciam por terem visto que era possível sobreviver, recomeçar, encontrar força onde parecia não haver nenhuma. Dona Cecília, inspirada por aquelas cartas, sugeriu algo que mudaria o curso final da nossa jornada. Criar um espaço seguro para mulheres compartilharem suas histórias, encontrarem apoio mútuo, romperem o círculo de silêncio que permitia que os abusos continuassem acontecendo geração após geração. Não podemos mudar o passado, disse ela, mas podemos usar nossa experiência para mudar o futuro de outras mulheres. Foi assim que, em janeiro de 1973, nasceu o Centro Helena de Apoio à Mulher, funcionando inicialmente em uma pequena sala nos fundos da nossa confecção. Uma vez por semana, às quartas-feiras à noite, mulheres se reuniam ali. No início eram apenas 5 ou 6, logo eram dezenas. Compartilhavam histórias, angústias, medos, mas também esperanças, planos, pequenas e grandes vitórias. Mesmo durante os anos mais duros da ditadura, quando reuniões de qualquer tipo eram vistas com desconfiança, continuamos. Disfarçávamos os encontros como aulas de costura ou cursos de artesanato. De certa forma, era verdade. Estávamos ensinando umas às outras a recosturar vidas rasgadas pela violência, a tecer novos futuros a partir dos retalhos do que sobrou. Os anos seguintes foram de crescimento em todos os sentidos. A confecção prosperou, chegando a ter mais de 50 funcionários em 1975. O centro de apoio expandiu para um imóvel próprio em 1974, oferecendo não apenas suporte emocional, mas também assistência jurídica, cursos profissionalizantes, creche para os filhos das mulheres que precisavam trabalhar. Mariana, nossa filha mais velha, cresceu observando tudo isso. Aos 15 anos, em 1977, ela já ajudava no centro, acompanhando as crianças enquanto suas mães participavam das reuniões. Antônio, que no início tinha reservas sobre nossa exposição pública, tornou-se um defensor ferrenho da causa. Quando questionado por outros homens, não hesitava em dizer: "Isso não é uma questão de mulheres, é uma questão de humanidade." Dona Cecília viveu para ver o centro completar 5 anos de atividades. Ela faleceu em 1978, aos 72 anos, pacificamente durante o sono. Seu último pedido foi que não houvesse luto fechado, nem roupas pretas no velório. "Celebrem a vida que tive", disse ela nos últimos dias. "Celebrem especialmente a segunda parte dela, aquela que realmente escolhi viver." No final dos anos 70, olhando para trás, para o caminho que havíamos percorrido, era difícil reconhecer naquela jovem aterrorizada de Ribeirão das Flores a mulher que eu havia me tornado. Os anos de silêncio, de reconstrução silenciosa em São Paulo, haviam sido fundamentais. Um casulo necessário, onde pude me curar, me fortalecer, até estar pronta para emergir e alçar voo. O medo nunca desapareceu completamente. Há cicatrizes que o tempo suaviza, mas não apaga. Certas datas,
Certos cheiros, certos sons ainda podem me trazer flashes do passado. Mas aprendi que ser forte não significa não ter medo. Significa seguir em frente apesar dele. Os anos de silêncio, aquele período em que vivemos quase escondidos em São Paulo, reconstruindo nossas vidas tijolo por tijolo, foram essenciais. Foi nesse silêncio que encontrei minha voz verdadeira. Foi nesse aparente esconder que descobri a coragem de me mostrar por inteiro. Como dizia minha sogra, Dona Cecília, nos seus últimos anos, às vezes precisamos nos esconder para sobreviver, mas não podemos permanecer escondidos se queremos realmente viver. É viver, não apenas sobreviver. Era o que finalmente estávamos aprendendo a fazer. Mas a vida sempre guarda surpresas, mesmo quando achamos que finalmente encontramos equilíbrio. E o círculo que começou a se fechar naquela tarde em Ribeirão das Flores ainda tinha um último arco a completar. Foi em 1985, quando eu já estava com 44 anos, que recebi uma carta que fez meu coração parar por um instante. O envelope tinha um carimbo de Ribeirão das Flores, um nome que há muito não via escrito, mas que nunca deixou de ecoar nas profundezas da minha memória. A carta era de Maria Soares, a antiga esposa do contador da tecelagem Vieira. Abri com mãos trêmulas, temendo o que poderia encontrar ali. Mas não eram más notícias. Pelo menos não diretamente. Maria escrevia para me contar que tinha lido minha história na revista. Alguém havia guardado aquela edição de 1972 por todos esses anos e que, inspirada pelo que eu havia feito, estava tentando ajudar uma jovem na cidade que passava por situação semelhante. A diferença, Helena, ela escrevia, é que desta vez o agressor é o filho de seu Jerônimo. Carlos Vieira voltou para Ribeirão das Flores há alguns anos, reabriu parte da fábrica em menor escala e tem repetido os mesmos comportamentos do pai. Carlos, o meio-irmão de Antônio, nascido do primeiro casamento de seu Jerônimo. Ele tinha quase 20 anos mais que Antônio, e nunca convivemos muito. Ele já vivia em Portugal quando me casei. Eu mal conseguia lembrar de seu rosto. Eu poderia ter jogado aquela carta fora. Poderia ter respondido com algumas palavras de encorajamento e seguido minha vida reconstruída em São Paulo. Afinal, o que eu devia àquela cidade que me expulsou, àquela família que me destruiu? Mas nas noites seguintes, não consegui dormir. Via o rosto daquela jovem desconhecida, sentindo o mesmo terror que eu havia sentido. Via o rosto de Carlos, que na minha imaginação era idêntico ao de seu Jerônimo. Era como se todo o caminho que percorri, toda a cura que havia conquistado, só tivesse significado se ajudasse a interromper aquele ciclo vicioso. Mostrei a carta para Antônio. Ele estava com 48 anos então, os cabelos já mostrando fios grisalhos nas têmporas, linhas de expressão ao redor dos olhos. Ficou em silêncio por muito tempo após ler. "Nós vamos, não é?" Ele disse por fim. Não era uma pergunta. Era uma constatação. Depois de tudo que vivemos juntos, ele me conhecia bem o suficiente para saber qual seria minha decisão. "Vamos", respondi. "Mas primeiro, precisamos conversar com nossos filhos." Mariana tinha 23 anos então, estava na faculdade de Direito, influenciada diretamente por nossa história. Pedro, com 21, trabalhava conosco na confecção, já assumindo responsabilidades administrativas. Ricardo, o caçula de 19, cursava jornalismo. Todos eles conheciam fragmentos da nossa história anterior, mas nunca haviam posto os pés em Ribeirão das Flores. Reunimos os três numa noite de domingo, após o jantar. Contei pela primeira vez de forma completa toda a história do começo ao fim. Mariana chorava silenciosamente. Pedro apertava os punhos com raiva contida. Ricardo fazia anotações rápidas. Sempre o jornalista. "Vou com vocês", disse Mariana imediatamente. "Sou quase advogada.
Posso ajudar. Também vou, declarou Pedro. Não vou deixar vocês enfrentarem isso sozinhos. Ricardo olhou para todos nós e sorriu levemente. Acho que acabei de encontrar o tema para meu trabalho de conclusão de curso. Jornalismo investigativo sobre ciclos de abuso de poder em cidades pequenas. Naquele momento, olhando para meus 3 filhos adultos, senti algo que nunca havia experimentado antes. Não era mais apenas eu e Antônio contra o mundo, escondendo-nos, protegendo-nos. Era uma família inteira, forte, unida, pronta para enfrentar o passado de cabeça erguida. Nossa volta a Ribeirão das Flores, em agosto de 1985, não passou despercebida. O ônibus nos deixou na praça central e bastou olhar ao redor para perceber como o tempo havia transformado aquele lugar. A cidade havia crescido, lojas novas, ruas asfaltadas onde antes havia apenas terra. Mas alguns olhares curiosos ainda eram os mesmos de 20 anos atrás. É ela! Ouvi uma senhora cochichar para outra enquanto passávamos. A Helena do escândalo dos Vieira. Hospedamo-nos na pequena pousada da dona Jurema, a única da cidade. Ela nos reconheceu imediatamente. Difícil não reconhecer, com Antônio sendo tão parecido com seu pai quando jovem. Mas nos recebeu com uma dignidade silenciosa, sem perguntas. Apenas um aceno de cabeça como quem diz: estava na hora de vocês voltarem. Maria Soares nos encontrou na manhã seguinte. O tempo não havia sido gentil com ela. Os cabelos completamente brancos, o rosto marcado por rugas profundas, a coluna curvada. Mas seus olhos ainda tinham aquela vivacidade que eu me lembrava, aquela inteligência quieta. Ela abraçou a cada um de nós, detendo-se um pouco mais em Mariana. Você tem os olhos da sua mãe, disse ela, os mesmos olhos corajosos. A jovem que Maria queria nos apresentar se chamava Luísa. Tinha apenas 19 anos. Trabalhava na tecelagem de Carlos como secretária. Assim como eu tantos anos antes, Luísa era de família simples, filha da lavadeira da cidade. A história era dolorosamente familiar. Os elogios que se tornaram toques, os toques que se tornaram agressões, as ameaças para manter o silêncio. Mariana foi quem conduziu a conversa com Luísa, em um quarto nos fundos da casa de Maria. Ricardo ficou do lado de fora, anotando pontos importantes para sua investigação. Pedro e Antônio foram até a praça, onde os homens da cidade costumavam se reunir, para sentir a temperatura do lugar, entender quem apoiava Carlos e quem poderia ser nosso aliado. Eu fiquei na sala com Maria, olhando velhas fotografias da cidade, reconectando-me com um passado que havia tentado enterrar. Você sabe, disse Maria, metade da cidade acha que você foi muito corajosa. A outra metade ainda diz que você destruiu a família mais importante daqui e, com ela, a economia local. Oh, sorri levemente. E você, Maria? O que você acha? Eu acho que vocês chegaram bem a tempo, respondeu ela. Carlos está tentando se candidatar a prefeito nas próximas eleições. Ele tem usado o nome da família, o legado do pai. Mas não o legado criminoso, claro. Apenas o legado empresarial. Se ele conseguir esse poder político, além do econômico que já tem... Não precisou completar a frase. Eu entendia bem demais. O que aconteceu nos dias seguintes foi como um redemoinho que varreu Ribeirão das Flores. Ricardo, com seu faro jornalístico, começou a encontrar outras vítimas, não apenas de Carlos, mas também antigas vítimas de seu Jerônimo, que nunca haviam falado. Mariana, usando seus conhecimentos jurídicos ainda em formação, organizou relatos, evidências, fez registros formais. Pedro e Antônio tiveram a ideia mais ousada. Foram até a tecelagem, enfrentaram Carlos diretamente. Foi o momento mais tenso da nossa jornada. Carlos, então com mais de 60 anos, era a imagem viva de seu Jerônimo. O mesmo porte,
O mesmo olhar de desprezo, o mesmo tom arrogante. Vocês voltaram para terminar de destruir o que resta do nome Vieira? Ele perguntou, fingindo um tom de ironia, mas com os olhos faiscando de raiva. Voltamos para impedir que a história se repita, respondeu Antônio, com uma calma que eu sabia que custava a ele um esforço enorme. As pessoas estão falando, Carlos, e desta vez não vai haver silêncio. 1 semana. Foi o tempo que passamos em Ribeirão das Flores, mas foi suficiente para iniciar uma verdadeira revolução na cidade. Ricardo gravou depoimentos, Mariana organizou um grupo de apoio nos moldes do que tínhamos em São Paulo, Pedro e Antônio falaram com antigos funcionários da fábrica, que tinham informações sobre irregularidades financeiras nas empresas de Carlos. Na manhã em que íamos partir, encontramos um grupo de mulheres esperando em frente à pousada. Eram mais de 20, de todas as idades, de todas as classes sociais da pequena cidade. Estavam ali para agradecer, para compartilhar suas histórias, para pedir que não as esquecêssemos novamente. Luísa estava entre elas, o rosto transformado por uma confiança nova. Vou prestar queixa formal, ela disse, e vou me candidatar a vereadora nas próximas eleições. Esta cidade não vai mais ser governada pelo medo. Deixamos Ribeirão das Flores diferente de como a encontramos, e partimos diferentes de como chegamos. O círculo não se fechou naquela visita. Pelo contrário, ele se abriu, expandiu-se, transformou-se em algo maior. Carlos nunca chegou a ser prefeito. Nos meses seguintes, as denúncias se acumularam, não apenas sobre os abusos contra mulheres, mas também sobre fraudes fiscais, sonegação, suborno de fiscais. Ricardo publicou uma série de reportagens que ganhou prêmios de jornalismo. Mariana, após se formar, aceitou representar juridicamente algumas das vítimas, viajando regularmente para Ribeirão das Flores. Em 1988, a antiga tecelagem Vieira, que havia passado de Jerônimo para Carlos, fechou definitivamente as portas. Mas, ao contrário do que aconteceu em nossa época, a cidade não lamentou. Outras pequenas indústrias já estavam surgindo, outros caminhos econômicos sendo traçados. A sombra dos Vieira finalmente se dissipava. Nos anos seguintes, vi meus filhos seguirem seus próprios caminhos, sempre carregando um pouco da nossa história em suas escolhas. Mariana se tornou uma advogada especializada em direitos das mulheres. Pedro expandiu nossa confecção para uma marca que tinha como princípio a responsabilidade social. Ricardo fundou sua própria revista, focada em jornalismo investigativo. Antônio e eu continuamos lado a lado, testemunhando essa transformação com uma mistura de orgulho e espanto. Como poderia tanto bem nascer de tanto sofrimento? Como poderia nossa história pessoal se desdobrar em algo que tocou tantas outras vidas? Em 1995, aos 54 anos, fui convidada para dar uma palestra na Universidade de São Paulo sobre minha experiência com o Centro de Apoio à Mulher. Estava nervosa. Eu, que mal tinha completado o ensino médio, falando para estudantes universitários. Mas quando subi ao palco e vi todos aqueles rostos jovens, ávidos por conhecimento e mudança, as palavras fluíram naturalmente. Há momentos em nossas vidas, comecei, em que o silêncio parece ser o único caminho possível. Momentos em que nos escondemos, em que desaparecemos dentro de nós mesmos para sobreviver. E há outros momentos, momentos cruciais, em que percebemos que nossa voz, justamente por ter estado em silêncio por tanto tempo, carrega uma força especial quando finalmente se liberta. Nos 30 anos que se seguiram, vi o mundo mudar de maneiras que jamais imaginei possíveis quando era aquela jovem aterrorizada em Ribeirão das Flores. Vi movimentos de mulheres ganharem força, vi leis mudarem, vi a sociedade começar, lentamente, dolorosamente, a encarar verdades que estiveram enterradas por gerações. O Centro Helena, como passou a ser chamado,
Cresceu além das minhas expectativas mais otimistas. Hoje tem filiais em 5 estados. Atende milhares de mulheres por ano. Oferece não apenas apoio emocional, mas capacitação profissional, assistência jurídica, abrigo temporário. Deixei a direção aos 70 anos, passando o bastão para mulheres mais jovens, com novas ideias, novos métodos. Mas ainda vou lá toda semana, para encontros com grupos de mulheres mais velhas como eu, compartilhando histórias, tecendo juntas os fios soltos das nossas vidas. Antônio partiu há 3 anos, um câncer fulminante que o levou em poucos meses. Nos seus últimos dias falamos muito sobre nossa jornada juntos, sobre como aquele jovem casal assustado de Ribeirão das Flores havia percorrido um caminho tão improvável. Você me salvou, ele disse segurando minha mão enrugada. Você salvou nossa família quando teve coragem de falar a verdade naquele quarto, naquela tarde. Nós nos salvamos mutuamente. Respondi sabendo que era verdade. Hoje, aos 84 anos, olho para minhas mãos. Estas mãos que costuraram roupas, que secaram lágrimas. As minhas e as de tantas outras mulheres, que escreveram histórias, que acariciaram filhos e netos. Mãos que carregam marcas, assim como minha alma carrega cicatrizes. Alguns me perguntam: Dona Helena, depois de tudo que passou, a senhora conseguiu perdoar? É uma pergunta complexa. Não tenho ódio em meu coração. Seria um fardo pesado demais para carregar por tantas décadas. Mas também não acredito que perdão signifique esquecer ou diminuir a gravidade do que aconteceu. O que fiz foi transformar aquela dor em algo maior que ela mesma. Como um tecido que se rasga e, em vez de ser jogado fora, é retrabalhado em algo novo, algo útil, algo belo. Vocês podem me ver aqui hoje, uma senhora de 84 anos, cabelos brancos, mãos enrugadas pelo tempo. Podem ver apenas uma idosa contando histórias de um passado distante. Mas o que não veem, o que só eu sei, é que dentro deste corpo envelhecido ainda vive aquela menina de 18 anos de Ribeirão das Flores, aquela jovem mãe aterrorizada, aquela mulher de 30 anos recomeçando do zero em São Paulo, aquela ativista de 40 encontrando sua verdadeira voz. Todas elas são partes de mim. Todas elas me trouxeram até aqui. E por todas elas, e por todas as outras mulheres cujas histórias se entrelaçaram com a minha ao longo destes anos, agradeço por este tempo que me foi dado, por esta jornada que, apesar de todas as dores, não trocaria por nenhuma outra. Porque, no final das contas, é isso que somos. Histórias dentro de histórias, ciclos que se fecham e se abrem, tecidos rasgados que encontram novos propósitos, novas belezas. Se você gostou da minha história, por favor se inscreva no canal, ativa o sininho e curta o vídeo. Isso me deixa muito feliz. Até mais, queridas e queridos!